Olá, meu aluno, olá, minha aluna, prazer estar com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos falar nessa aula sobre conjunção, que é uma das classes gramaticais invariáveis, ou seja, aquela classe em que ela não varia nem para o plural e nem para o feminino ou masculino, ou seja, ela se mantém intocável, né? Como diria o antigo ministro da Educação, Antônio Rogério Magri, imexível. Ok? Então, vamos lá, vamos repassar. Conjunção é uma classe gramatical, ela é invariável, e hoje, especificamente, nós vamos falar sobre as conjunções coordenativas. Elas se dividem, obviamente, em conjunções coordenativas e subordinativas. Nessa videoaula, nós vamos falar sobre as conjunções coordenativas. Então, começando. Quando a conjunção ela liga duas palavras de mesma função, também se classifica como coordenativa. Por que eu coloquei esse também? Porque além de conjunção, ou seja, unir palavras e orações, ela é coordenativa quando liga duas palavras de mesma função. Lembrando também que conjunção em grego se chama sindeton, né? Sindeton, para seu conhecimento, é conjunção, ligação, união, estabelecendo assim um significado. Trabalha, portanto, por subordinação, né? Vamos lá, então? Continuando. Veja esse exemplo para ficar mais fácil. Ela não gosta de televisão. Prefere música ou leitura. Entenda que essa pequena palavra que está aí é um sindeton, é uma conjunção. A conjunção ou é uma conjunção que nós vamos ver que é alternativa, né? Ela lidar com alternância, com exclusão, ou uma coisa ou outra. Entenda, mesma função. Qual é a função da palavra música e da palavra leitura nessa oração? Veja, quem prefere, prefere alguma coisa. Então, na verdade, música e leitura nós já sabemos, porque estudamos lá atrás verbos transitivos, objetos. Quem prefere, prefere alguma coisa. Então, música e leitura, nesse contexto, nessa oração, é objeto direto. Então, a função de música é ser objeto direto do verbo preferir e a mesma função de leitura, objeto direto do verbo preferir. Então, a conjunção aí está ligando duas palavras de mesma função, ok? Vamos lá. Outro exemplo. A chuva e um vento forte frustraram os planos do treinador. Nessa oração, qual é a função dessas duas palavras que a conjunção aditiva e, ou seja, aditiva adiciona, né? Continuidade de ideias. A chuva e um vento. Veja que nessa oração, a chuva e um vento é sujeito da oração. Chuva e vento, sujeito composto. Então, o E ele está ligando duas palavras de mesma função, ou seja, sujeito. Ok? Vamos lá. Então, agora sim, vamos para o que lá atrás eu já havia falado. Um conceito bem simples do que é conjunção. É uma classe gramatical invariável, como eu já havia falado. Ou seja, não vai para o plural, não vai para o feminino e também para o masculino, obviamente, dependendo do gênero de cada palavra. Ok? Vamos lá. Liga orações é o primeiro ponto. Segundo ponto, liga palavras de mesma função. E as orações também, por isso que são coordenadas entre si. Ok? Vamos lá. Para começar, agora com um conceito já falado e falado mais uma vez para vocês,
Vamos a esse exemplo. As férias começaram. Ponto. Oração 1, né? Vamos para a oração 2. Os shoppings estão lotados de jovens. Então, repare nisso que as orações, elas são coordenadas. O que é isso? Elas não dependem uma da outra. Elas têm sujeito e verbo nas duas. Veja, as férias começaram. Qual é o sujeito? As férias. O verbo, começar. Então, já é uma oração independente. Ela já tem sentido completo. Se eu digo as férias começaram, veja que eu passo um entendimento para você. A segunda oração, a mesma coisa. Ela tem sentido completo. Os shoppings estão lotados de jovens. Então, uma e outra têm sentido completo independentes. Elas são independentes. E chamamos a isso coordenação. São orações coordenadas. Mas eu posso utilizar de um recurso. Eu posso uni-las pela conjunção, pelo sindetom, e com isso causar uma relação de sentido. Ok? Vamos lá para outra. Agora sim, veja, eu uni as duas. As férias começaram, por isso os shoppings estão lotados de jovens. Então entenda que o por isso, ele ligou, é uma conjunção, ele ligou as duas orações independentes, coordenadas, e com isso ele provocou, ele criou uma relação de que sentido? Eu estou explicando, é uma conjunção explicativa, ok? Veja, as férias começaram. Por isso, eu estou explicando, é por isso que os shoppings estão lotados de jovens. Existe, então, esse contexto, essa semântica, esse significado, essa relação de significado. Ok? Vamos à próxima. Outro exemplo. Ou você participa mais do trabalho, ou sai do grupo. Veja que há uma alternância por exclusão, ou só uma coisa ou somente outra. Isso é típico da conjunção alternativa. E o ou é a única conjunção que abre uma oração. Veja, ou, oração coordenada alternativa, porque ela é principiada pela conjunção ou. Ou sai do grupo, outra oração coordenada alternativa que principia, começa, se inicia com a conjunção alternativa ou. A outra, o feriado foi chatíssimo. Ora chovia, ora ventava. Veja que é por exclusão. Uma coisa ou outra. Perfeito? Entenderam? Vamos dar continuidade. Outros exemplos. Nós os avisamos das dificuldades do projeto. Isso é uma oração. Eles não nos deram atenção, é outra oração. São coordenadas, têm sentido sozinhas, mas eu liguei as duas por uma conjunção mas. O mas, ele trata de ideias contrárias. Você, quando liga as duas, fica claro isso. Nós os avisamos das dificuldades do projeto, mas eles não nos deram atenção. Apesar de avisar, tá vendo só? Então, a contrariedade, as ideias opostas. Veja outro exemplo. Todos os alunos se esforçavam muito. Alguns, no entanto, aprendiam pouco. Então, veja a ideia da primeira. Se esforçavam muito. A segunda, aprendiam pouco. Então, eu ligo com essa locução conjuntiva aí, que tem o peso de uma conjunção, que é no entanto, ela é sinônimo do mais, que está lá em cima, do porém, do contudo, do todavia. O importante é você entender que, quando nós utilizamos o sindetom, ou seja, a conjunção para ligar orações independentes, orações coordenadas, nós com isso criamos uma relação de sentido, que tecnicamente, em língua portuguesa, nós chamamos de relação semântica. Tudo bem? Bora! Agora sim, nós vamos saber
sobre a classificação, que são 5, em número de 5, das conjunções coordenativas, né? Elas se dividem em conjunções aditivas, conjunções adversativas, conjunções alternativas, conjunções conclusivas e conjunções explicativas. Vale dizer, vale ressaltar, que são conjunções o quê? Coordenativas. Então, quando você for classificá-las, o correto é conjunção coordenativa aditiva, conjunção coordenativa alternativa. Ok? Vamos lá? Muito bem. Coordenada sindética aditiva. Vamos à primeira logo. Veja, as principais, gente, são essas que nós estamos vendo aí. O E, né? E. O nem. Nem não é você que chama sua amiga ou seu amigo de nem, não, tá? Esse nem que está aí, ele quer dizer e não. É quando nós adicionamos ações, continuidade de ideias, na negativa. Nós vamos ver daqui a pouquinho aí no exemplo. Depois nós temos essas conjunções que estão vindo aí, nós chamamos de correlacionais. Não só, mas também. Ou ainda, não só como também. Por que correlacionais? Porque elas trabalham juntas. Elas aparecem juntas para dar esse significado na negação de adição. Vamos ao primeiro exemplo? Veja, Maria Luísa caiu na calçada e foi levada para o hospital. Continuidade de ideias, entenderam? Ela caiu e foi levada. Muito bem, é uma conjunção aditiva. Esse outro exemplo, durante a viagem, a boiada não comeu nem descansou. Olha o nem aparecendo aí. Quer dizer, durante a viagem a boiada não comeu e não descansou. Perceberam? Muito bem, mais um exemplo. Olha só as conjunções que eu falei aí, que trabalham de forma o quê? Ao mesmo tempo, concomitantemente. Elas são as conjunções correlacionais. Veja, não só visitei os meus pais, mas também os meus avós. Poderia colocar como também. Mas lembre-se que é sempre na negativa, né? Não só, mas também. Continuando. Vamos agora para as adversativas. As conjunções adversativas são as principais, mas, agora, esse e que está aí, ele é igual a mas, ou seja, esse ele deixa de ser aditiva para ser adversativa quando? Isso é muito importante para a sua prova, porque as bancas pedem muito isso, né? Para enganar o adversário, eu ia falar adversário, estou com adversativa na minha cabeça, para enganar o candidato, né? Porque você já guardou no seu cérebro que o E ele é aditivo, ele soma ações, ele dá continuidade de ideias. Só que quando você coloca uma vírgula antes do E, ele passa a significar adversativa. Ele passa a significar o mais, o porém, o contudo, ok? O todavia, no entanto, entretanto. Então, guarde bem isso, tá? Essa particularidade da conjunção e. E vamos dar continuidade. Amanhã estava linda, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não havia ninguém na praia. Todas essas conjunções têm caráter adversativo. Professores, se eu colocasse no lugar do mas o e ali com essa vírgula anterior, eu diria para você que você estaria correto ou correta se você quisesse dar o sentido adversativo. Amanhã estava linda, vírgula, e não havia ninguém na praia. Aí esse e vai estar valendo como adversativa, mas, porém, contudo, todavia. Perceberam? Vamos para a próxima. Olha, isso é para mim, assim, eu sou fã da Adélia Prado, escritora maravilhosa, uma mineira de Divinópolis,
Nossa, esse ano está fazendo aí 86 anos, tem uma trajetória, é uma poetisa, né? Vamos ser honestos, é uma poetisa maravilhosa, escritora, e eu não podia, né, deixar de colocar aqui um trecho do livro, né, que ela lançou, que é O Coração Disparado, se não me engano, em 1978. E ela ganhou o prêmio Jabuti, né, o prêmio máximo de literatura em nosso país, e eu fiz questão de colocar aqui, inserir na nossa aula de hoje, esse trecho para a gente ilustrar. Se chama Solar. Veja, minha mãe cozinhava exatamente, olha o aposto explicativo aí, ó, arroz, feijão roxinho, molho de batatinhas. Agora, olha o que ela coloca, mas cantava. Então, quando você vê o contexto, né, quando você analisa o texto do livro, você entra dentro daquele contexto, você entende o que está por trás dessa oração, por que ela botou o mais aí. É porque ela passa o sentido no texto assim, que a mãe dela cozinhava exatamente isso, quer dizer, era só isso todo dia. Ela só sabia cozinhar isso, que era arroz, feijão roxinho e molho de batatinhas. Só que ela tinha uma coisa especial, mas ela cantava bem. Você entende a contrariedade? Ela só fazia uma coisa, mas ela cantava bem. Então esse mais aí, ele é adversativo, ele tem essa função, essa relação de sentido aí. Vamos lá. Eles eram amigos inseparáveis, entretanto, brigavam quase todo dia. Entenderam como funciona? Quando você quer ligar uma conjunção, ela tem que ser de acordo com o contexto. Ela liga, reforçando, enfatizando, dando esse realce de significado. Peraí, eles eram amigos inseparáveis, pô. Mas brigava todo dia, ideias contrárias. Então, o entretanto, obviamente, é uma oração aí, né? Coordenada sindética adversativa, essa que está iniciando aí, entretanto brigavam. Mas a primeira, dá uma olhadinha lá na setinha, é uma oração coordenada assindética. Epa, professor, mas o senhor não falou sobre isso. Assindética. Muito simples. Quando a oração ela não é introduzida por conjunção alguma, nós chamamos de assindética. Esse A quer dizer sem sindetom, sem conjunção. Ou seja, são orações coordenadas que não são iniciadas por conjunção. Ausência de conjunção. Perfeito? Vamos dar continuidade. Agora nós vamos falar sobre as coordenadas sindéticas alternativas. Obviamente, as principais conjunções alternativas, ou, ora, quer, seja, são as principais, e elas promovem uma relação de alternância, ou seja, por exclusão. Vamos aos exemplos. Veja, nós temos aí no nosso primeiro exemplo, traga-nos o contrato ainda hoje, ou desistiremos da compra do terreno. Veja que a segunda oração, que é iniciada pela conjunção ou, nós chamamos de quê? Oração coordenada sindética alternativa. Ela recebe o nome da conjunção coordenativa alternativa. Agora, a primeira, ela não é iniciada pela conjunção. Ora, então, é uma oração coordenada o quê? Sem conjunção, assindética, ok? Vamos lá. Muito bem. Ora ele defende nossas opiniões, ora critica-nos abertamente. As duas orações são coordenadas sindéticas, o quê? Alternativas, porque tanto uma quanto outra são iniciadas pela conjunção alternativa, ora. Beleza? Continuando. Agora sim, nós vamos falar sobre as conjunções conclusivas, que na verdade a relação que elas causam, que elas promovem, é a relação de sentido, gente, que eu estou falando, tá? Relação semântica, quando eu falo, é a relação de sentido que elas provocam. É a conclusão, isso é óbvio, já leva o próprio nome, né? E as principais, logo, portanto e por isso. Agora, tem uma aí
que eu não coloquei propositalmente para nós falarmos mais sobre ela, que é a conjunção pois. Ela pode ser conclusiva, como ela pode também ser explicativa. E nós vamos saber agora quando é uma e quando é outra. Mas eu quero deixar bem claro aqui, ó, já de cara, eu quero deixar claro para vocês que a conjunção pois, ela tem uma forma de você identificar se ela é conclusiva ou se ela é explicativa. Tudo bem? Então vamos aí. As férias chegaram, por isso os estudantes estão felizes. Logo, os estudantes estão felizes. Se eu fosse colocar o pois como conclusivo, a grande sacada está aí. Então a dica é essa. Se você quisesse colocar um pois aí, já que ele pode significar duas coisas, você poderia? Lógico que sim. Mas como a gente vai fazer isso? Todas as vezes que você colocar o pois entre vírgulas, ou seja, o pois no meio de duas vírgulas, entre duas vírgulas, para ficar bem claro, ele tem o valor semântico, ou seja, a relação de significado de conclusão. Então, diferente do por isso que está aí só com uma vírgula, se eu quisesse substituir pelo pois, eu teria obrigatoriamente que colocar ele entre vírgulas. Tá certo? Então, continuando. Veja, aí está o que eu queria dizer para você. Eles são ricos, não precisam, pois, de nenhuma ajuda. Entenderam? Então, o pois está entre vírgulas, já sabe, ele é conclusivo. O pois entre vírgulas é conclusivo. Entendeu? Guardou aí no seu cérebro? Vamos para o próximo. Agora nós vamos para a explicativa. Olhe o que eu fiz. Eu já circundei o pois aí com esse círculo vermelho, já para você, absorver. Espera aí, o pois tem caráter conclusivo entre vírgulas. E o explicativo? O explicativo só precisa de uma vírgula antes dele. Olha, isso é uma dica imperdível para a sua prova. Você pode fazer prova do que for. A partir de hoje, guarde isso. Conjunção, pois, entre vírgulas, conclusivo. Conjunção, pois, com uma vírgula apenas, explicativo. Veja as outras conjunções. Porque junto, é aquele porquê da resposta, e o que, né? Para que serve essa conclusão? Ou seja, melhor ainda, para que serve não? Qual é o sentido que as conjunções explicativas provocam, exploram? Logicamente que é a explicação, é uma justificativa, tá bem? Prosseguindo, empreste-me o seu carro porque o meu está quebrado. Professor, e se eu colocasse um pois aí? Perfeitamente, desde que com uma vírgula apenas, como está o porquê. Entendeu? Vamos para a próxima. Não façam barulho que as crianças estão dormindo. Conclusivo. Poderia trocar pelo pois? Poderia. Como está o quê aí? Com uma vírgula apenas. Vamos para a próxima. Maravilha! Veja, use esse microscópio com cuidado, vírgula, pois ele é muito sensível. A primeira oração começa com conjunção? Não. Então, ela é uma oração coordenada o quê? Assindética, não começa com conjunção. Pois ele é muito sensível. Aí está o pois com uma vírgula que é explicativo. Entenderam? Sim ou não? Muito bem. Prosseguindo, agora sim, eu coloquei aqui por último, uma regrinha que vai te ajudar mais ainda no estudo para o seu concurso, né? Para a sua prova. A vírgula entre orações coordenadas. A regra geral é que a vírgula ela sempre será obrigatória entre duas orações coordenadas. Vou repetir bem devagar. Ó, em slow motion, parece que você está diminuindo a velocidade aí no seu vídeo. Ó, a vírgula será obrigatória entre duas
orações coordenadas. Beleza? Guardou? Vamos agora. Isso é a regra geral. Vamos agora às particularidades. Nas orações usadas pela conjunção e, vou repetir. Ah, o professor chato. Pois é aquele que aprova. Então, guarde isso. Nas orações ligadas pela conjunção e. Dá para ver aí? Ó, e. Né? Com o negocinho assim. Conjunção e. A vírgula será... Bem, primeiro, ela vai ser proibida se o sujeito for o mesmo nas duas orações. Ó, pega essa visão aí. Então, estamos falando da conjunção e. Se o sujeito da oração ele for o mesmo nas duas, um sujeito único, então você já sabe que a vírgula antes do e vai ser proibida, tá certo? Vamos ao caso facultativo. Bem, nas orações ligadas pela conjunção e, que é o que nós estamos falando, estamos nos referindo à conjunção e, a vírgula ela vai ser facultativa, ou seja, você pode usar e pode não usar se os sujeitos forem diferentes ou ainda se o e aparecer repetidas vezes. Aí vai ser facultativo. Perceberam? São dicas valiosíssimas. Vamos à frente. Veja os exemplos, então. A mãe saiu, vírgula, e o filho fechou a porta. São sujeitos o quê? Diferentes. É facultativo? Sim. Posso usar, posso não usar. Eu, no caso, aí optei por usar. O professor entregou as redações e pediu silêncio. Quantos sujeitos eu tenho aí? Eu tenho um só. Então, a vírgula é proibida. A mulher esperneava e gritava e falava e se movimentava. Veja a repetição da conjunção e. Perfeito? Você pode usar, como pode não usar. É um caso facultativo. Entendeu, candidato? Entendeu, candidata? Vamos a esse agora. O velho ator fez um discurso emocionado e a plateia foi às lágrimas. Então, primeira oração, a gente já sabe que é assindética, né? Não começa com conjunção. Mas a segunda é uma oração coordenada, sindética o quê? Aditiva, porque começa, se inicia pela conjunção e. Os sujeitos são diferentes, o velho ator e a plateia. Quando acontece isso, sujeitos diferentes, você já sabe, a vírgula é opcional, você pode usar, como você pode não usar. Vamos a outra. O pequeno circo chegou à cidade e instalou-se ao lado da praça. Veja uma coisa, quantos sujeitos eu tenho aqui? Um só, o pequeno circo. Bom, se eu tenho um sujeito só, o que diz a regra? Guardou isso? O caso proibido. Você não pode colocar vírgula aí, porque nós temos só um sujeito. E, por observação, a gente já sabe que a primeira oração é assindética, porque não tem conjunção, e a segunda é uma conjunção aditiva, ou seja, uma oração coordenada sindética aditiva. Vamos lá? A natureza pede socorro e o ar e as águas continuam sendo poluídos. Repare, quantos sujeitos nós temos aí? Nós temos um período aí, né? Composto, sujeito composto. Nós temos um sujeito composto. Veja, a natureza é um sujeito, o ar e as águas, outro sujeito. Bom, nós temos sujeitos diferentes. O que diz a regra? Eu posso colocar a vírgula ou não, ou seja, é um caso facultativo, aí optou-se por colocar a vírgula. Primeira oração, nós já sabemos que é a sindética. Segunda oração, oração coordenada sindética adversativa. Ué, professor, adversativa? Lembram a vírgula antes do e? Lembram? Tome cuidado com isso, tá certo? Eu falei lá atrás para você, vou repetir. O e passa de aditivo para adversativo, e isso é muito importante, porque te dá a possibilidade de você escolher qual é o caráter semântico que você quer dar. Você quer dar um caráter aditivo, ou seja, soma de ideias, continuação de ações,
ou você quer dar um caráter adversativo de ideias opostas, ideias contrárias. Entenderam? Isso é um recurso fantástico. Beleza, então, meu aluno, minha aluna, meu Deus do céu. Chegamos aí ao final de mais uma aula super light, tranquila, linguajar simples, como é a proposta desse curso. É língua portuguesa do absoluto zero, num linguajar simples, que serve para qualquer concurso público na sua vida. Tá certo? Um prazer imenso estar com vocês aqui mais uma vez. Vou ficar aqui torcendo para a gente, daqui a pouquinho, estar na nossa próxima aula, dando continuidade a esse módulo de classes gramaticais, onde nós estamos aqui, né, iniciando hoje pelas conjunções, que são aquelas classes gramaticais que nós chamamos de invariáveis. Um forte abraço, a vida é dura para quem é mole. Fui!